Como ter a certeza de vida eterna? É terrível viver com medo e insegurança sobre a vida após a morte, principalmente quando a pessoa sabe que Deus existe e que ela tem uma dívida com Deus. A vida passa a ser desesperadora, sem esperança e com a certeza de que a condenação está chegando. Também é terrível não ter medo de Deus e viver uma confiança arrogante na mentira. Mas essa realidade pode ser completamente mudada. Você pode experimentar agora mesmo a plena certeza de vida eterna. Como? A vida eterna é uma realidade muito maior do que existir eternamente ou existir sem fim. Até porque a Bíblia diz que Satanás, que é um espírito maligno, inimigo de nossas almas, pai da mentira, não deixará de existir, mas não tem vida eterna. Da mesma forma, quando Jesus voltar, haverá homens que ressuscitarão no próprio corpo, porém transformado para sofrer o juízo eterno de Deus sem ser destruído. No entanto, eles não terão vida eterna. Na verdade, essa condenação é chamada por Deus de morte eterna. Mas o que é vida eterna? Jesus afirma que vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho, conforme escreve João 17,3, que diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Portanto, vida eterna tem a ver com intimidade com o único Deus, conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra, que se revela de forma geral pela criação e de forma especial por sua palavra escrita e encarnada, que é Jesus, o único e verdadeiro Filho de Deus. Portanto, é conhecê-lo como ele se revela. Significa que devo conhecê-lo fielmente, corretamente e verdadeiramente. Conhecer o que Deus é, ou seja, um espírito infinito e imutável em seu ser. Devo, portanto, conhecer seus atributos invisíveis: santidade, glória, justiça, ira, graça, bondade, misericórdia, onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, imutabilidade, soberania, suficiência, sabedoria e amor. Além disso, eu devo conhecer as pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que mesmo sendo três pessoas, são o mesmo Deus. E isso é muito. Imagine um único Deus em três pessoas. E mais, sendo que, mesmo sendo um Deus só, portanto, um ser só, e sendo três pessoas, o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Por exemplo, quem morreu na cruz não foi o Pai nem o Espírito Santo, mas foi o Filho. Tudo isso, então, envolve questões compreensíveis e não compreensíveis à mente humana. Portanto, precisamos da verdadeira fé salvadora para conhecer o verdadeiro Deus. Você pode pensar, mas bastava eu ver a Deus e a Jesus para conhecê-lo e ter vida eterna. Relacionamento não é isso. Até entre os seres humanos, a intimidade não é assim. Você não conhece uma pessoa só porque a viu, nem mesmo por conversar com ela. Na verdade, até quando elevamos a intimidade, como por exemplo o marido com a esposa, o marido passa a vida toda sem conhecer a esposa e vice-versa. Filhos não conhecem seus pais e nem mesmo nós nos conhecemos. Quantas pessoas não sabem quem são, por que existem, qual o sentido da vida? Mas voltando para o assunto sobre Jesus, além disso, Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E quando ele disse isso, ele disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está lá em Mateus 11, 27. Então a intimidade com o Trino Deus é a vida eterna e depende de Jesus revelar. E nós conhecemos um pouco sobre intimidade. Por exemplo, quando decidimos nos casar corretamente, podemos escolher entre as inúmeras pessoas no mundo para quem nos revelar intimamente. E nós conhecemos uma única.
Até porque ninguém é sábio se tentar se revelar intimamente para todas as pessoas do mundo. Ninguém faz isso. E a pessoa para quem decidimos nos revelar é para quem abrimos o nosso coração, revelamos nossas preferências, contamos nossos segredos mais íntimos, como também conhecemos a outra pessoa. Faz parte dessa escolha valores e compromissos inegociáveis. Por exemplo, ninguém em sã consciência decide confiar sua vida para quem se sabe ser um assassino ou assassina. Logo, exigimos fidelidade, verdade, respeito, honra, compromisso, consideração, amizade e, entre tantos, amor. Exigimos amor. E conhecemos a pessoa com cuidado, conhecemos a família da pessoa, somos orientados sobre isso. Resumindo, então, nós quem escolhemos com quem nos relacionar e como. E isso nos ajuda a conhecer a escolha de Jesus. Ou seja, ele decide para quem se revelar. Se nós, seres humanos, fazemos isso, ainda que em proporção menores, Deus muito mais. Ele escolhe para quem se revelar, com quem se revelar, com quem se relacionar. Já pensou nisso? Segundo Mateus 11, somente aquele para quem Jesus se revelar e revelar a Deus, esse conhecerá a Deus e ao seu Filho. Isso explica porque Judas Iscariotes foi discípulo de Jesus, mas não o conheceu. Isso explica também porque os judeus rejeitaram a Cristo ao ponto de crucificá-lo. Jesus não se revelou, nem revelou o Pai para esses. Por outro lado, o mais impressionante é que isso explica porque todo aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo teve sua vida transformada. Na verdade, o amaram tanto que nem a morte causava medo. Na verdade, todos desejavam partir para estar com Cristo, confiando na palavra dele, na promessa de que viveriam para sempre com ele após a morte, que ressuscitariam no último dia, que teriam um corpo glorificado, transformado, um corpo elevado, melhor do que o corpo até de Adão antes do pecado, um corpo que não é mais corrompido, destruído, não adoece, nada disso, e não tem dificuldade no relacionamento com Deus, não oscila, não tem a mancha do pecado. E foi assim com os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, que não tinha essa alegria. Foi assim, então, essa alegria, esse prazer com Paulo, com os irmãos da igreja primitiva. E tem sido assim em nossos dias. Cristãos não temem a morte por todo o mundo, porque conhecem o verdadeiro Cristo. Todos os dias, cristãos sofrem em vários lugares no mundo por amor a Cristo. Isso posto, podemos claramente concluir que a vida eterna é algo muito além de não ir para o inferno ou ir para o céu. É conhecer o único e verdadeiro Deus. É sobre essa crença na vida eterna que o apóstolo João escreveu: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Como também Paulo escreveu: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, a Bíblia foi escrita e deve ser pregada para que Jesus se revele para aqueles com quem ele deseja relacionamento. É por isso que é tão perigoso e errado viver desprezando a pregação fiel da palavra de Deus, ou até pregando erradamente a palavra de Deus, pregando para enganar. É errado desprezar os cultos bíblicos. É muito errado desprezar os ensinos de Deus, seja desconsiderando, seja entendendo errado, seja conscientemente interpretando segundo a sua preferência para viver uma forma particular de religiosidade e relacionamento com Deus. A rebelião contra a mensagem do pregador fiel é uma rebelião contra Deus. Como também é errado ter uma religiosidade visivelmente correta, mas ter o coração distante de Deus. Sobre esses desprezo e a vida no pecado, a palavra de Deus diz: porque se vivermos
deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, Hebreus 10. Você quer ter essa certeza de vida eterna? Quer conhecer a Deus? Quer ter a confiança de Paulo que disse em Filipenses 1:23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor? Quer ter o prazer e a confiança em Jesus que Pedro teve quando disse em João 6, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra ou as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Só há uma forma de ter essa certeza. Hebreus 3,15 diz, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Aqui ensina que então a única forma de realmente vivermos, experimentarmos essa certeza é quando ouvirmos a voz de Deus, a mensagem ensinada, pregada fielmente, não endurecermos o nosso coração. Vou encerrar contando a história de um homem da Bíblia. Ele teve um filho que passou a ter um problema incurável. Então ele passou a procurar ajuda desde que o filho passou a ter esse problema incurável. E todos os dias aquele pai procurava a cura para o seu filho. Porém, tristemente, ele não conseguiu. Até que aquele filho chegou à fase adulta. E aquele homem ouviu falar sobre Jesus, que era profeta e curava pessoas. Ele procurou a Cristo, mas, por algum motivo, ele apresentou o problema para os discípulos, primeiramente. Isso mostra que aquele pai não desistiu de seu filho. Também dá para pensarmos sobre os seus sofrimentos, todos os dias, incansavelmente procurando ajuda e não desistindo do seu filho. Então, aquele homem não vivia uma falsa fé no sobrenatural do engano, nem vivia sem fé, ele tinha uma confiança que fez procurar ajuda para o seu filho, a cura do seu filho, na infância, na adolescência e até na fase adulta. Quanto sofrimento aquele homem colecionou e não desistia. O que era isso? Uma fé, não há dúvida. Mas algo curioso acontece. Naquele dia, os discípulos de Jesus não puderam ajudar aquele pai e curar o seu filho. Então ele foi para Jesus, mas sem saber quem era Jesus e o que ele poderia fazer. Por isso, quando Jesus perguntou sobre o problema e o tempo do sofrimento, aquele homem respondeu pedindo a Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Como que Jesus diz, o problema não está em mim se eu posso, o problema está em você ter uma crença errada sobre quem eu sou e o que eu posso. E imediatamente, de alguma forma, o pai do menino, entendendo a mensagem, exclama com lágrimas, eu creio, e em seguida diz, ajuda-me na minha falta de fé. Está lá em Marcos 9. É como quem ele dissesse, realmente minha fé tem algum problema, precisa de correção e eu entendi a tua mensagem. E aquele homem foi curado. Faça isso hoje mesmo. Reconheça os seus pecados e arrependa-se. Não endureça o seu coração. Mesmo o pecado de ter desprezado a palavra de Cristo durante toda a sua vida. E peça a Cristo para que o ajude a ter a fé nele, a fé verdadeira para a salvação. Os judeus que crucificaram a Cristo foram convertidos a Cristo em menos de 2 meses depois de terem crucificado a Cristo. E foram convertidos na pregação de Pedro. E Jesus os perdoou quando isso aconteceu. Houve grande alegria, porque somente Jesus é a alegria dos homens. O ladrão ao lado de Jesus foi perdoado e imediatamente experimentou a vida eterna. Que seja assim com você também.